Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4, tratando da pluralidade das existências. E o tema ainda continua, Sexo nos Espíritos. Na questão 201, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Eles respondem assim: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então veja, fazendo aqui um breve relato, nós temos aqui um comentário do espírito Miramês que diz o seguinte: troca de corpos. Vamos ver o que ele traz, ele toca em pontos muito importantes para a gente entender que o espírito ele não tem sexo. Então ele vai aprofundar e a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse ponto. Vamos ver. Os espíritos trocam de posições quantas vezes lhes forem necessárias, no que tange ao corpo físico, se tratando, quando nós estamos encarnados no corpo físico. No corpo físico de homem ou de uma mulher. Um espírito que animou muitas vezes um corpo de um homem pode perfeitamente animar em outras oportunidades corpos de mulher. Espírito, na profundidade do termo, não tem sexo. O sexo se apresenta no perispírito, diferenciando e, ao mesmo tempo, ajustando a matriz da carne como homem ou mulher. No entanto, mesmo no perispírito, ele pode desaparecer pela sublimação do espírito, ou seja, de acordo com o grau evolutivo do espírito. Por quê? Como o espírito não tem sexo, e tudo acontece pelo pensamento, de acordo com o grau evolutivo, o pensamento é o que cria, dentro do perispírito. Este é o ponto que eles querem tocar, O pensamento é tudo no mundo espiritual. Ele pode criar e desfazer instantaneamente o que quiser no seu corpo perispiritual. É como se fosse aquela pré-matéria, que está diretamente ligada ao corpo físico. Tem o espírito, que é a alma, o perispírito, como se fosse um meio, para que você possa estar acoplando ali ao corpo físico quando nós estamos encarnados. Então, a alma ele tem um pensamento, ele molda esse perispírito de acordo, obviamente, com a sua faixa vibratória, o seu grau evolutivo. No mundo espiritual, não há reprodução de corpos pelos processos da Terra, pois os corpos são criados pelo pensamento de acordo com a elevação da alma. Alma não reproduz alma, somente Deus a cria. Essa receita divina se encontra dentro do seu coração de amor, Ou seja, somente a divindade tem essa condição. E, obviamente que nós ainda, na condição que nós temos, pelo nosso grau evolutivo, nós não conhecemos todos os meandres do que é essa criação. Isso está, obviamente, ligado na medida que nós formos evoluindo, avançando, atingindo graus superiores, teremos mais compreensão de como que a divindade faz essa criação. Os corpos materiais de todos os reinos geram outros corpos. Mesmo assim, o material para este espetáculo maravilhoso, só Deus o pode criar. Somente Ele dá vida a tudo o que existe. É o que podemos dizer, ou seja, de acordo com a nossa compreensão. Temos muito que conhecer, muito que aprofundar, muito que evoluir para chegarmos numa condição do entendimento de como funciona essa criação divina, Obviamente porque temos limitações, de conhecimento para tal. O espírito é como uma chama e a sua forma, para que se possa ter uma ideia, mesmo pálida, é como a água que toma a forma da vasilha onde é depositada. Ele é uma luz cuja qualidade ainda não se pode saber por escapar às mais elevadas deduções do saber humano. Sexo, como se pensa ainda, é para corpos inferiores, servindo ao espírito nas mesmas condições. Ou seja, quando nós entendemos a palavra sexo, na conotação material desse mundo que nós estamos habitando, ele tem essa função reprodutiva. E também os espíritos que ainda não atingiram um grau evolutivo, ele também vê o sexo ainda dessa forma. Por quê? Porque mesmo longe da matéria, se aquela pessoa que viveu no planeta Terra, num corpo físico, era uma pessoa que praticava o sexo apenas com promiscuidade, ou seja, simplesmente pelo prazer carnal, ele ainda vê o sexo de uma forma muito primitiva.
muito instintiva, não é? Neste ponto que eles querem dizer. Na medida que nós vamos evoluindo, atingindo novos mundos, isso vai sendo diluído. Por quê? Porque aí nós entendemos na questão, não é mais a questão só física, é a questão também harmônica, né? É aquela coisa que existe a sintonia entre as ideias, os pensamentos. Por isso que ele cita dessa forma, né? O espírito, na medida da sua elevação espiritual, vai abandonando todos os instintos inferiores e, quando não os abandona, compreende o modo pelo qual deve usá-los. Uma faca tem uma missão muito importante nas mãos hábeis de um açougueiro. No entanto, quando portada por uma criatura ignorante, pode provocar desastres inúmeros. Ou seja, fazendo aqui, né, uma analogia, quando você tem aqui o sexo unicamente para desejos carnais, ele não é visto com bons olhos, né, a espiritualidade. Por quê? Porque você provoca simplesmente aqueles instintos da saciedade, do prazer incessante, né? Quando você vê por esse lado. Obviamente que o ato sexual, ele tem a sua importância, da reprodução humana, etc e tal, porque aí você está utilizando ele com os preceitos divinos. E hoje, né, nós sabemos que existem outras maneiras também, né, de você cocriar, não somente através do sexo, através da ciência. Hoje existem outras maneiras, mas aqui especificamente ele quis dizer isso, né? Quando há simplesmente o prazer pelo prazer, não é mesmo? Então, assim, nós estamos vendo aqui, né, a intenção que está por trás disso, né? Se é simplesmente para saciar um prazer, saciar uma vontade, um prazer carnal. Este é o ponto que a gente precisa sempre estar refletindo, porque senão nós estamos também atraindo para nós e nos vinculando, né, a outras pessoas, a outros espíritos de ordem mais inferior. Por quê? Porque nós estamos focados indo muito na matéria. E o objetivo nosso é ir evoluindo, né? Evoluindo, atingindo graus maiores de nível de consciência. Este é o ponto que a gente tem que refletir e ver se nós não estamos exagerando, né, nessa questão. Bom, assim o avião, a bomba, o carro, etc. Ou seja, tudo tem o seu meio termo, né? Você não pode dizer que o sexo ele é ruim, ele é bom. Depende da maneira com que você está fazendo isso. É nesse sentido que ele quer dizer. Tudo existe por uma ordem divina. Nada existe sem a vontade divina. Ou seja, tudo foi criado e intuído pela ordem divina. Nós que estamos aqui no planeta Terra sabemos que o planeta também é construção da divindade. Então tudo que existe aqui tem sim o seu lado positivo. Existe a polaridade. Depende da forma com que nós usamos, seja aquele conhecimento, seja aquela realização, né? não só propriamente para uma situação instintiva, mas uma forma mais pura, mais verdadeira, que existe um vínculo, existe um respeito, existe uma harmonia. Nesse sentido que ele quer dizer aqui, citando o caso aqui do avião, da bomba e outras coisas, né? O homem sem educação espiritual distorce as suas próprias possibilidades de elevar-se, às vezes com o seu próprio corpo. Na medida que nós vamos buscando o autoconhecimento, que é a parte mais difícil. O que é o autoconhecimento? É quando nós começamos a prestar atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que estamos falando, nas nossas atitudes, naquilo que estamos buscando de conhecimento e naquilo que temos de sentimento, né? Se a gente pudesse colocar aqui, né, as nossas ações estão voltadas para quê? E como nós sentimos as coisas? O nosso sentimento ou a nossa falta de sensibilidade, né? E o nosso conhecimento. Nós estamos buscando conhecimento em quê? Qual é o nível de conhecimento que a gente quer e para onde é que nós estamos pautando as nossas vidas. Então, por isso, é importante sabermos para onde estamos indo, porque esse nível de consciência vai aumentando, todos os problemas, todas as dores, elas vão, de uma certa forma, sendo ultrapassadas, porque você vai tendo um nível de consciência melhor e vai achando pelo caminho a própria solução se apresenta no caminho na medida que você vai buscando esse conhecimento, né? Um espírito pode perfeitamente renascer em corpos de homem, depois retornar quantas vezes forem necessárias em corpos de mulher, se precisar das experiências que advêm dessas trocas. Isso ocorre também com os animais, com as árvores, enfim, em todos os reinos da natureza. Se processam essas permutas na multiplicidade da vida. Precisamos estudar mais. E a quem deseja se instruir, sempre apresentam em seu caminho os meios. Ou seja, se temos dúvida, se falta conhecimento,
devemos buscar, tirar essas dúvidas, buscar esse conhecimento, porque no meio do caminho, na nossa estrada evolutiva, nós vamos encontrar os meios. O que a gente não pode é ficar parado, estagnado, né? Se temos dúvida, se algo nos tira o sono, se existe algum ponto que às vezes nos incomoda, nós devemos buscar esse entendimento, buscar esse conhecimento que ele vai vir no meio do caminho, desde que nós estejamos, né, de fato, querendo isso, buscando isso, né? No mundo espiritual, continuamos a estudar todos os assuntos, porém, a diferença é que as anotações espirituais são sinceras e nunca nascem de interesses mesquinhos. Não vivemos à procura de ouro nem de prata para nos sustentar, nem vestir. O único dinheiro em nosso plano é o ouro do amor. Esse é o alimento da alma em todas as faixas das nossas necessidades. Por isso que Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensinou a viver na terra, dando início à vida espiritual. De outra feita afirmou: eu sou o pão que desceu do céu. E frente a samaritana afirmou: se beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Se queremos ser livres, libertemo-nos pelo amor. Aí encontraremos a felicidade pelas pegadas do Mestre dos Mestres. Me referindo aqui a Jesus, né? E assim termina o comentário do Espírito Miramês com relação a esse tema. Então veja, o Espírito ele pode renascer em corpo de um homem, no corpo de uma mulher, quantas vezes forem necessárias, porque durante a nossa trajetória espiritual, se nós precisarmos ter conhecimento, vivência, experiências no corpo de homem, reencarnaremos homem até atingirmos aquilo que precisamos. Por quê? Cada roupagem vai trazer para nós um tipo de experiência e é por isso que existe essa situação, essa polaridade. Na medida que nós estivermos em mundos mais avançados, talvez nos depararemos com outras situações. Mas hoje no planeta Terra, quando nós estamos reencarnando aqui, sabemos que o homem representa um papel na sociedade, a mulher representa outro. Então, se você imagina que um espírito só reencarna e tem um conhecimento muito amplo, de repente num corpo de um homem, mas talvez ele precisa retornar no corpo de uma mulher. Por quê? Porque lá ele viverá experiências para equilibrar essa polaridade, né? Senão a gente pode ficar um pouco desequilibrado na questão das experiências vividas. E o espírito é isso. Enquanto nós estivermos necessitando do grau evolutivo, só existe uma maneira de ser provados, né? Passando pelas provações. Né? Um aluno não passa de ano se realmente ele não for provado, ou seja, se ele não for lá e fizer a prova para saber se ele adquiriu todo aquele conhecimento da matéria que lhe foi explicado. E assim a mesma coisa somos nós. Nós às vezes precisaremos passar pelas provas, pelas experiências, para aí sim avançarmos o próximo degrau, darmos os próximos passos, ok? Eu acho que foi uma lição também muito pertinente e devemos continuar sempre pensando assim, cada oportunidade que nós temos, vamos aproveitar, vamos ter consciência, buscar o autoconhecimento, seja no corpo de um homem, seja no corpo de uma mulher, isso não importa, porque o espírito não tem sexo, mas como nós estamos no planeta Terra, e o planeta Terra ainda, o que impera, tem a questão material, nós precisamos nos valer dessas experiências para aprimorar nosso conhecimento, seja numa experiência de um corpo masculino, seja numa experiência de um corpo feminino. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.